Bem-vindos mais uma vez ao canal Fisicamente. Estamos aqui com mais um exercício do Consolidando Saberes, do nosso livro 4, agora frente B, capítulo 1, Termometria. Então, exercício da UFF, Federal Fluminense do Rio de Janeiro, né? De um risquinho, que fala o seguinte: um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor da temperatura lá indicado em graus Fahrenheit era 1/5 do valor correspondente em graus Celsius. Então ele nos deu em graus Fahrenheit a nossa temperatura, né? O valor era de 1/5 do valor em graus Celsius. Então, como eu já falei, sempre quando a gente tiver essa informação, né, provavelmente é alguma equação escondida no enunciado, né? E aí ele pergunta, o valor observado foi. Então, basicamente, eu quero saber qual é a temperatura em graus Fahrenheit. Bom, então vamos lá para o que você deveria saber. Esse é um exercício que você precisa saber, basicamente, das duas escalas que estão no exercício, né? Uma foi construída por Daniel Gabriel Fahrenheit em 1727, e para essa escala de temperatura, ele escolheu 2 pontos para poder chamar de 0 e de 100 graus Fahrenheit. E é importante a gente saber, tá? Então, ele pegou uma quantidade de água, gelo e sal, né? Deixou entrar todo mundo ali em equilíbrio térmico, e ele chamou esse ponto de 0 graus Fahrenheit. Depois ele pegou uma temperatura que estava próxima à temperatura do corpo humano, né? E ele chamou de 100 graus Fahrenheit. Então essa foi a nossa primeira escala de temperatura inventada, né? E esses eram os pontos 0 e 100. Já um pouquinho mais tarde, em 1742, um cara chamado Anders Celsius também inventou uma escala de temperatura. Nela, ele não usou a temperatura do corpo humano como base, né? Ele usou a temperatura de fusão do gelo. Então, essa temperatura ele chamou de 0 graus Celsius, que obviamente todo mundo está mais acostumado, né? Porque a escala Celsius ela é usada em quase todos os países. Já a escala Fahrenheit é usada em alguns países só, né? Por exemplo, os Estados Unidos usam essa escala, né? Então é importante você saber, né? Qual que é a relação entre as duas. Porque imagina, você vai viajar e está escrito lá, nos Estados Unidos está 40 graus Fahrenheit. Aí você vai lá, só leva a blusa de calor, né? E aí vai ter uma surpresa na hora que chegar lá, né? Bom, e a temperatura de ebulição da água foi o que o Celsius chamou de 100 graus Celsius. Então perceba que tem uma diferença, né? Se a gente pegasse os valores correspondentes aqui, ó, já vou trazer para vocês, o 0 graus Celsius, ele equivale a 32 graus Fahrenheit. Então essa correlação aqui, ó, ela é muito importante da gente saber, porque é a partir dela que a gente vai deduzir uma equação de conversão para as duas escalas. E o 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. Então, essa correlação também é importante. Então, daqui, que é o nosso primeiro ponto fixo, até aqui, que é o nosso segundo ponto fixo, né? Fusão do gelo e ebulição da água, eu tenho 100 graduações. Já daqui até aqui, que é o correspondente em graus Fahrenheit, eu tenho 180 graduações, né? 180 graus Fahrenheit. Então é importante perceber que, por exemplo, quando eu subir para 1 grau Celsius, vamos supor aqui, ó, 1 grau Celsius. Esse cara aqui não vai subir para 33, né? Ele vai subir para 33,8. Porque a cada 1 grau que eu vario na escala Celsius, eu vou variar 1,8 na escala Fahrenheit. Tá, mas como é que eu faço para achar uma equação de conversão entre as duas? Eu vou simplesmente usar um pouquinho de matemática. E é muito importante você entender a dedução, porque ela pode ser útil para você converter a escala Celsius em qualquer outra escala que exista. Mesmo que alguém acabar de inventar uma escala, você consegue converter uma na outra, né? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar um valor qualquer aqui, que eu vou chamar de temperatura em Fahrenheit, e vou pegar esse mesmo valor, só que escrito em graus Celsius, tá? Para poder equacionar os dois. Então um eu chamei de θF, outro de θC. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, né? Então eu vou pegar essa distância aqui, ó, que é a distância entre a temperatura, que eu não sei qual é, até o nosso primeiro ponto fixo. Então vai ficar θF menos 32,
que é essa distância, né? E vou dividir por uma distância conhecida, né? Que seria de 212 até o 32. 212 menos 32. Eu costumo dizer que isso aqui é o barriguinha-barrigão, né? Então, a gente vai igualar aos mesmos dados, só que escrito na escala Celsius. Então, você pega esse intervalo, que obviamente... Eita, sumiu aqui. É de θc, que é a temperatura em graus Celsius, menos 0. E pega essa distância conhecida, que é de 100 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então vai ficar 100 menos 0. E pronto, cara, você já tem uma equação de conversão. É óbvio que ela está bem feia aqui, né? A gente vai dar só uma melhorada matemática nela, né? Então vai ficar assim, θf menos 32, dividido por 212 menos 32 dá 180, né? A gente já tinha visto. Aqui, θc menos 0, dá o próprio θc, né? Dividido por 100 menos 0, que é 100. Como aqui está dividido por 180 e aqui por 100, a gente pode simplesmente cortar esses dois zeros, né? É como se o 180 estivesse aqui multiplicando, e aí pode cortar os dois zeros. E além disso, dá para simplificar esse 18 com esse 10. Eu posso dividir aqui embaixo por 2 e aqui embaixo por 2. Então fica θf menos 32 sobre 18 por 2, 9, né? Igual a θc sobre 5. Bom, acho que aqui já está bonitinho, né? Essa aqui, então, vai ser a nossa equação de conversão de Celsius para Fahrenheit. Vamos dar um exemplo? Imagina que você viu no noticiário que a temperatura lá nos Estados Unidos está 40 graus Fahrenheit. E aí você, sem saber física, né, acha que está calor e vai viajar para os Estados Unidos e só vai levar a regata, né? E aí vamos ver quanto que essa temperatura equivale em graus Celsius. Então é só lembrar da equação de conversão, que é θf menos 32 sobre 9 é igual a θc sobre 5. A gente está querendo descobrir qual é a temperatura em graus Celsius, né? Então a gente vai pegar esse 40 aqui e vai colocar ele dentro do θf. E aí vai ficar assim, ó. 40 menos 32 dividido por 9 igual a θc sobre 5. Vou passar esse 5 para cá multiplicando, né? Resolver o 40 menos 32. Então ficaria assim, né? 5 vezes 40 menos 32 dá 8, né? Então fica 5 vezes 8 dividido por 9 igual a θc. Portanto, a nossa temperatura em graus Celsius vai ser, de cabeça, aproximadamente 4,4, igual a θc. Portanto, cara, lá nos Estados Unidos, esses 40 graus Fahrenheit corresponde a aproximadamente 4,4 graus Celsius. E você que vai com a regata vai se dar super bem, né? Bom, já que você entendeu como é que converte, vamos voltar para o exercício. Então, no nosso exercício, está escrito que o valor em Fahrenheit, então vou colocar aqui, ó, θf, corresponde a 1/5 do valor em graus Celsius. Então você tem essa relação, né? Você tem uma equação que foi dada de maneira escondida. Então a gente pode colocar essa informação dentro da equação de conversão. Olha como é que vai ficar, ó. A gente sabe que θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Como a gente quer saber a temperatura em Fahrenheit, então o que a gente vai fazer? A gente vai isolar esse θc para poder substituir o valor dele dentro do θc da nossa equação de conversão. Então, ó, passando 5 para cá, multiplicando, fica aqui θf vezes 5 é o nosso θc. Então, a gente vai pegar essa expressão aqui e colocar ela dentro do nosso θc, que é a temperatura em graus Celsius. Então, vai ficar assim, ó. No lugar do θc, eu vou colocar θf vezes 5 dividido por 5, o que já dá para cortar aqui, né? É igual a θf menos 32 dividido por 9.
Então, dá para passar esse 9 para cá multiplicando, e vai ficar assim. 9 θf é igual a θf menos 32. Posso passar esse θf para dentro menos, né? Então fica 9 θf menos θf igual a menos 32. 9 tira 1 fica com 8, né? Então fica 8 θf igual a menos 32. Logo, a nossa temperatura em Fahrenheit vai ser menos 32 dividido por 8, o que costuma dar 4, né? Então, a nossa temperatura em Fahrenheit é de menos 4 graus Fahrenheit. Exercício que fisicamente é fácil, porque a gente só precisava basicamente saber a equação de conversão, mas é um exercício que a matemática pega um pouquinho, né? Então é ter calma, saber escrever uma equação que estava escrito aqui na forma de enunciado, né? A gente retirou ela daqui e fazer basicamente um sisteminha de equação, né? Isolar a temperatura em graus Celsius e substituir dentro dela. E aí a gente chega na temperatura em graus Fahrenheit. Então é isso por hoje. Fui!